Olá, bom dia, quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos hoje para a aula 11 de português sobre locução prepositiva. O que vem a ser locução prepositiva? São grupos de palavras que funcionam como preposição. Vamos vê-las algumas aqui? Abaixo de acordo com, junto a, acerca de, debaixo de, junto de, acima de modo a, não obstante, a fim de, dentro de, para com, à frente de, diante de, por baixo de, antes de, embaixo de, por cima de, a respeito de, atrás de, em cima de, por dentro de, fora de, em frente de, por detrás de, com respeito a, em embarco, sem embarco de, em razão de, quanto a, através de. Essas são algumas palavras prepositivas, locuções prepositivas, que são grupos de palavras que funcionam como preposição. Tá bom? Vamos para a página agora do livro de português, página 85. Agora é com você. Número 1. Leia o texto a seguir, que tem como personagem os amigos seu Zé e seu Jó. Depois, faça o que se pede. Desta página aqui, ó. Página 85. Esse texto aqui que vocês vão ler e vou colocar as preposições. As preposições de, para, de, em. Aí vocês vão escrever aqui no número 1. Letra A. No quadro acima, há uma lista de preposições. Releia o texto e complete com as preposições adequadas. B. Contorne o texto todos os casos de preposições que se uniram a outras palavras. Exemplo, em mais ó é igual a no. Agora, letra C, agora, sobre a história, responda. Esse texto pode ser chamado de causo? Por quê? Que características presentes nele confirma a sua resposta? Nessa página aqui embaixo. É só para conversar. Aí eu digo sim, visto que se trata de uma história engraçada, que prende o leitor e é fortemente marcada para oralidade. Então, peço que vocês respondam essa página agora aqui, 85. Página 9. Leia o caso abaixo e, em seguida, faça o que se pede. O forasteiro. Peço que leia. Depois, na letra A, peço que responda. Assinale as preposições destacadas em relação a que elas estabelecem. Modo, posse, companhia, tempo, lugar e finalidade. Aí vocês vão numerar a letra A aqui. Na página 87, essa página 87 aqui, ó, é para a letra B. Contorne com lápis vermelho as preposições que aparecem no trecho abaixo, retirado do texto O Forasteiro. Aqui. Vocês vão contornar. Letra C. Sobre a atitude de João, responda. Você acha que ele fez o certo ao abrir as portas de casa para um desconhecido? Por quê? Seria uma conversa só. Essas duas perguntas aqui. Seria só duas conversas. Aí eu respondo. Embora admirem a bondade de João, a atitude de João, afinal, é extremamente arriscado abrir a porta de casa para os estranhos, né? Não se deve abrir a porta para estranhos se você não conhece. Não é bom abrir. A mãe fala, o papai fala, não abre a porta, você não conhece, não abre a porta. Não abra a porta, é muito perigoso.
muito perigoso demais. Se você não conhece, não abra. Você considera importante ajudar os outros? Que outras formas de ajuda você conhece? Aí vocês estariam, né? Nós estaríamos conversando em sala de aula. Tudo que acontece, que vocês consideram ajudar os outros e que outras formas de ajuda você conhece. Aí teriam ONGs, né, e associações de proteção à infância das crianças desaparecidas. A gente podia ajudar dessa forma, dizendo onde estão, sabendo se sabe mesmo, né? As pessoas em situação que estejam na rua, mulheres, idosos, as pessoas com deficiência e até mesmo animais abandonados. Número 1. Como vimos neste módulo, as preposições estabelecem relações entre dois elementos. Abaixo, a frase em que temos preposições destacadas. Assinale a opção que apresenta corretamente a relação de sentido das preposições em destaque nas frases. Aí tá as frases número 1, 2, 3 e 4, em número romano. Aí vocês vão assinalar o A, B, C ou D. Letra A, ela é posse, companhia, tempo, assunto. B, finalidade, causa, tempo e posse. C, causa, tempo, posse ou assunto. D, finalidade, tempo, causa e posse. A número 1 está assim: o coração humano às vezes fecha-se para não sofrer. Qual é aqui a classificação dessa preposição, desse sentido dessa preposição que está em negrito? A número 2 também, com. 3, até. A número 4, de. Quais são essas preposições aqui? Tá bom? Essa página aqui. 2. As preposições são invariáveis e têm como função ligar as palavras, estabelecendo assim uma relação de sentido entre elas. Não confunda cadeira de balanço com cadeira com balanço. Não confunda a cadeira de balanço com cadeira do balanço. Aqui, essa tirinha aqui. Página 88. Na tirinha 88. Na tirinha de Fernando Gonçalves, a preposição de em cadeira de balanço estabelece uma relação de finalidade. Marque a alternativa em que a preposição destacada estabelece a mesma relação que a preposição de na tirinha. Letra A, B, C ou D. Vamos marcar aí depois. Número 3. Na tirinha abaixo aparece a preposição de, que neste contexto estabelece relação de conteúdo. Marque a alternativa em que a preposição com estabelece o mesmo tipo de relação. Letra A, B, C ou D. Qual dessas letras que vocês acham aqui? Ó? Na tirinha tá assim. Olha, Chico, Maria tinha uma dúzia de goiabas. Ela comeu 10. Com o que Maria ficou? Com uma baita dor de barriga. Com uma baita de barriga. É assim que ele fala, né? O Chico fala errado. Então, qual dessas aqui vocês acham que tá certa? Da A até a D. Qual delas? Página 89. Um texto, várias leituras. Você já ouviu falar na Mona Lisa? Já viu que essa obra é em algum lugar? Você já viu em algum lugar sobre Mona Lisa? Essa obra dele aqui, desse retrato de Leonardo da Vinci? Pelas imagens apresentadas, como você acha que foi feita primeiro e por quê? Olha só as imagens. Mona Lisa, de Leonardo da Vinci. A Mônica Lisa
é de Maurício de Souza, pertence ao livro História em Quadrões, do mesmo autor. E Garfield, de Mona Lisa, de Mona Pizza, de Jim Davis, 2007. Qual delas aqui foi feita primeiro? Foi feita logo. O que vocês acham? Qual foi feita primeiro? Essas daqui foram uma cópia, né? Quem foi feita primeiro aqui foi essa de Mona Lisa. Essas aqui são cópias que fizeram para brincar com vocês, tá bom? Para começar, você percebeu que as imagens de abertura desse módulo têm semelhanças? Tem semelhanças, mas elas também são bastante diferentes, não é mesmo? Você já observou esse tipo de relação entre outras obras, como música, filmes ou livros? Caso nunca tenha observado, sabe que isso é muito comum no meio artístico. Escritores, artistas plásticos, poetas, músicos e diretores de cinema criam releitura, ou seja, eles fazem uma nova leitura com novas interpretações de obras geralmente muito famosas e tradicionais. Veja agora 3 exemplos de releitura do Star Wars. 3. São essas 3 aqui, que o autor está falando aqui. Você reconhece os personagens dessas imagens? De quais histórias elas fazem parte? Aí a resposta pessoal. Por que, em sua opinião, essas imagens foram feitas? Em sua opinião, vale a pena recriar algo que já existe? E por quê? Resposta pessoal do aluno, vocês vão responder. O que vem a ser paródia? Paródia é uma releitura que mantém a forma, mas modifica o sentido da obra original. Geralmente é cômica, podendo apresentar aspectos irônicos ou até mesmo críticos. Paródia. Vamos entender melhor o que quer dizer releitura de outras obras. Podemos considerar, por exemplo, o conto de fadas, gênero bastante conhecido por apresentar elementos mágicos ou encantados e por fazer personagens que precisam passar por grandes obstáculos até chegar à felicidade. Em muitos desses contos, página 91. Em muitos desses contos, vemos um príncipe e uma princesa que, depois de vários desafios, vivem, enfim, felizes para sempre. Um dos contos de fadas mais conhecido é a história de Branca de Neve. Você já viu falar nela? Nesse conto, a princesa morde uma maçã envenenada pela rainha má e cai num sono profundo até ser despertada pelo príncipe encantado. Você já imaginou uma história com esses personagens, mas contada de um jeito diferente? Já pensou se a Branca de Neve fosse, na verdade, a vilã da história e a rainha má fosse apaixonada pelo príncipe? Se alguém decidisse contar a história desse jeito, faria o que chamamos de paródia. Então, paródia é uma releitura que mantém a forma, mas modificada do sentido de obra original. Geralmente é cômica, podendo apresentar aspectos irônicos ou até mesmo críticos. Peço que vocês deem uma lida aqui. Gotinhas de saber, por favor. Depois vamos ler a página 92. Vocês vão ler em casa a página 92, página 93. Logo após vem a página 94 e a 95, que vocês estarão respondendo. Leitura e interpretação do texto. Mais tarde eu estarei dando a resposta dessas páginas aqui. Agora a página 96. Página 96.
4. Você consegue determinar as diferenças e as semelhanças entre acontecimentos que geralmente aparecem em um conto de fadas e os dos filmes Shrek? Converse, vocês vão conversar com os responsáveis de vocês e preencha o quadro abaixo com as conclusões de vocês. Depois eu até passo para vocês aqui qual foi a conclusão, tá bom? De olho na língua. Locução prepositiva. São grupos de palavras que funcionam como preposição. Página 96. De olho na língua. Locução prepositiva. São grupos de palavras que funcionam como preposição. Número 1. Leia o trecho a seguir. O dinamarquês Hans Christian Andersen, imbuído pelo espírito do romantismo, escreveu cerca de 200 contos infantis, parte retirados da cultura popular, parte de sua própria lavra. Glossário aqui, ó, significa lavra, autoria, criação, invenção. Página 97, para que vocês respondam também. Letra A. Reescreva a frase. Escreveu cerca de 200 contos infantis, retirando a parte destacada. A frase ficaria assim: escreveu 200 contos infantis. Vocês vão tirar o que está em negrito. Cerca de. Eu dei um exemplo, tá? Escreveu cerca de 200 contos. Eu vou tirar essa parte. Cerca de. Ficará. Escreveu 200 contos infantis. B. Com a retirada da expressão, o sentido da frase mudou? Explique. Então, com essa parte daí que foi retirada cerca de, ela dava a ideia de quê? De um número aproximado. Então, vamos fazer essa letra B. Letra C. A expressão destacada faz a ligação de quais palavras? Quais palavras essa expressão destacada faz a ligação? Qual dessas palavras aí? Depois eu estarei respondendo. Letra D. Seria possível considerar que a parte destacada estabelece uma relação entre palavras na frase e por quê? Peço que vocês respondam também. A letra E também. Dá 97. 98. Página 98. Para relembrar a classe da palavra invariáveis, a classe de palavras invariáveis que serve para ligar palavras dentro da frase, estabelecendo relações entre elas, é chamada de preposição. Letra F. Agora que relembramos o que é preposição, elabore 3 frases usando preposições diferentes. Resposta pessoal do aluno. Vocês farão 3 frases com preposições diferentes. Número 2. Complete a frase a seguir com um grupo de palavras entre parênteses, que dá sentido a elas. Letra A. Os contos de fadas foram suavizados. Pontinho, serem transmitidos às crianças, apesar de, a fim de. Qual dessas duas aqui que dá sentido a esta frase? Apesar de ou a fim de? Letra B. A paródia, pontinho, reconstrui um texto, pode desconstruí-lo, além de, acima de. Letra E. Pontinho, paródia que muitos textos são desconstruídos, junto da ou por meio da. Qual dessas duas? Letra D. A paródia produzida, pontinho, outro texto, geralmente o original, para com
comicidade, crítica ou destacar algum tema específico, em cima de ou acima de. Página 99. Página 99. Os conjuntos de palavras usados para completar as frases do exercício anterior são chamados de locuções prepositivas. Locuções prepositivas são os grupos de palavras que funcionam como preposição. Por exemplo, antes de, abaixo de, o que está, eu acabei de ler para vocês agora aqui. Abaixo de, apesar de, junto de, acerca de, acima de, graças a fim de, além de, depois de, em cima de, e etc. A última palavra dessa locução sempre será uma preposição. Depois de, o de é preposição. Sempre verá uma preposição. Número 3. Nas frases a seguir, as locuções prepositivas estão em destaque. Reescreva as frases, substituindo os trechos destacados pelas locuções prepositivas que estão no balão, sem alterar o sentido proposto na frase original, em lugar de, em razão da, distante de, acerca de. Letra A. Eu não dormi por causa da história que me contaram. Eu vou trocar aqui por causa da. Ficaria como? É uma razão. Ficaria como? Letra B. Conversem a respeito do problema. Conversem. Aí vocês vão ver qual fica melhor aqui para colocar. Na letra C. Quero jogar bola em vez de. É o que está em negrito que você vai mudar. Letra D. Mantenha-se longe dos livros ruins. Longe de. Vocês vão. Está em negrito aqui, vocês vão mudar. Reescrever a frase e mudar. 4. Página 100. 4. Página 100. Complete as frases usando uma locução prepositiva que estabeleça a relação indicada entre parênteses. Letra A. Ponto e pontinho. Leitura. Conheci mundos incríveis. Instrumento. Qual é a palavra aqui que eu vou colocar aqui que significa instrumento? Vou falar só a letra A. Por meio de. Leitura. Conheci mundos incríveis. B. Peço que façam a B, C e a D. Que é a causa, a letra C é o lugar e D é um lugar. E vocês vão colocar aqui ao lado. 5. Veja a seguir uma tabela com algumas locuções prepositivas. Use-as para completar as frases. Locuções prepositivas. A custa de, por meio de, em vez de, a fim de, a par de, além de. Colocar essas preposições prepositivas na letra A até a letra F. O que você acha melhor que vai enquadrar aqui nessas frases. Aqui nessas frases aqui. Agora eu vou parar na página 100 de português. Estou parando aqui na página 100 de português.